Olá, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos avaliadores e organizadores por manter o seu cuspe durante a situação que estamos vivendo e por dar a oportunidade para nós alunos de apresentar nossos trabalhos. Meu nome é Leonardo Tonetti e vim apresentar a pesquisa Análise dos Determinantes da Participação de Companhias Brasileiras no RenovaBio. O RenovaBio foi instituído em 26 de dezembro de 2017 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP, atendendo aos compromissos assumidos no Acordo de Paris, assinado durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015. Tem o objetivo de demonstrar a contribuição individual de cada biocombustível na matriz energética brasileira. Essa matriz energética, segundo o Ministério de Minas e Energia, era representada em 2018 por 46% de fontes renováveis. O programa teve inspiração em outros programas internacionais. O primeiro deles foi o Renewable Fuel Standard, o RFS, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. É uma política nacional que determina um volume de biocombustível equivalente para reduzir a quantidade de combustível fóssil que foi utilizado. Também o LCFS, programa norte-americano, que é responsável por estabelecer um limite para a emissão de combustíveis e criar um sistema de comércio de créditos. E por último, o RED, Programa de Energias Renováveis da União Europeia. Dito isso, como exatamente funciona a RenovaBio? Primeiro passo, o produtor voluntariamente insere seus dados na RenovaCalc. A RenovaCalc é uma ferramenta criada pela Embrapa, na qual busca como resultado final a nota de eficiência energética de determinada rota de produção, nesse caso, o etanol. Após inserir os dados, a RenovaCalc deve passar por uma certificação específica, e esse processo é feito por firmas certificadoras, que são autorizadas a efetuar essa auditoria. São elas: a BenUni, Classificação de Produção de Açúcar e Etanol, a CGS Certificadora e a Green Domus Desenvolvimento Sustentável. Após a aprovação da certificadora, o produtor pode fazer emissão de créditos de descarbonização que deverão ser comprados pelos distribuidores de combustíveis fósseis. A meta final ao longo do tempo determinada pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas é de uma redução da intensidade de carbono por energia de até 10%. O objetivo da pesquisa é estudar o processo de avaliação das certificadoras e o que o produtor espera ao ingressar no RenovaBio. Então, as perguntas que deverão ser respondidas à pesquisa são: a existência de comportamento homogêneo na avaliação das certificadoras nos aspectos de nota de eficiência e volume elegível nos emissores de CBIOS, onde vai ser aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis em conjunto com um teste de comparações múltiplas, visando entender o comportamento das notas de eficiência e do volume elegível. Também, as 3 perguntas: a empresa espera que o RenovaBio levará a uma maior eficiência na indústria e no campo? Aspectos financeiros e ambientais são importantes na tomada de decisão para participar do programa? E por último, a empresa espera que o RenovaBio levará a uma redução de custos de produção e também facilitará o acesso a novas fontes de capital e melhores taxas de juros junto a credores, no qual foi feita a aplicação de um questionário para os produtores responderem. Para o questionário, foi feito contato através de ligações para os produtores, onde foi explicado o motivo do contato e a pesquisa e feito um convite para a participação. Mesmo recebendo um retorno positivo, apenas 9 produtores responderam de fato o questionário. O questionário foi elaborado segundo a fundamentação teórica dos seguintes autores: Matsumoto, Elder e Ogihara, de 2015, Shen, de 2015 e Wolfman, de 2005. Após feito o modelo piloto, foi enviado para teste ao produtor Usina Coruripe, onde o respondente passou seu feedback, o qual foi feitas mudanças no questionário e após isso a aplicação para os demais produtores. A primeira pergunta respondida foi: a empresa espera que o RenovaBio levará uma maior eficiência na indústria e no campo? No quesito eficiência no campo, a maioria concordou totalmente ou parcialmente com essa afirmação. Na eficiência na indústria, novamente a maioria concordou totalmente ou parcialmente com a afirmação. A segunda pergunta: aspectos financeiros e ambientais são importantes na tomada de decisão para participar do programa? O aspecto financeiro, a maioria concordou ou concordou totalmente com essa afirmação. O ambiental, a maioria concordou ou concordou totalmente com essa afirmação.
Por último, a empresa espera que o RenovaBio levará a uma redução de custos de produção e também facilitará o acesso de nova fonte de capital ou melhores taxas de juros junto aos credores? Sobre nova fonte de capital, a AMD concorda parcialmente com essa afirmação. Já sobre a redução de custos de produção, a maioria nem concorda nem discorda com essa afirmação. Aqui são os métodos e procedimentos para a aplicação do teste. Ao todo, foram coletados e analisados 103 processos, através do site da ANP e das certificadoras. Entre os 103 produtores com dados disponíveis, foi constatado que alguns tiveram uma nota de eficiência abaixo de 40, enquanto outros tiveram quase 90, contribuindo para diferentes resultados financeiros. As notas de eficiência e de volume de elegibilidade são fatores fundamentais para as unidades conseguirem aumentar a emissão de CBIOS e, consequentemente, alavancar o retorno financeiro associado à participação do RenovaBio. O mesmo vale para o volume elegível, onde também é notada uma grande dispersão dos dados. Para lidar com esses dados, foi usado o software estatístico de plataforma livre e aberta JAMOV, na versão 1.6.23. O primeiro passo foi a coleta dos dados através do site da própria ANP e certificadoras. O segundo passo foi a padronização dos dados através de tabulação. Após isso, foi feito o teste de normalidade, seguindo pelo teste de Kruskal-Wallis, que é um teste não paramétrico utilizado na comparação de 3 ou mais amostras independentes. E, por fim, o teste de comparações múltiplas. Aqui vemos um exemplo dos dados após tabulação, onde foi inserido o cliente da certificadora, vulgo produtor, seguido por toda a informação do mesmo e, no final, a nota e volume atribuídos pela certificadora. Dando continuidade à análise, foi preciso verificar se os dados obedeciam ou não os parâmetros normais de distribuição. E, nesse caso, foi feito o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Visualizando os resultados, encontra-se a certificadora CGS com valores inferiores a 5%, o que significa que a distribuição dos dados é estatisticamente diferente de uma distribuição normal, ressaltando que, para testes paramétricos, seria necessário uma distribuição normal para todos os dados, o que não ocorre. Portanto, ocorre a necessidade de usar um teste não paramétrico, nesse caso, o teste de Kruskal-Wallis. No volume elegível, todos os resultados foram inferiores a 5%, indicando a necessidade de um teste não paramétrico. Coloquei esse gráfico boxplot das notas do volume elegível para cada certificadora, para tornar mais visual a comparação dos dados. Logo percebemos que os chanfros dos intervalos de mediana estão próximos da mesma linha horizontal, indicando que os resultados não apresentam diferenças significativas. Seguindo para o resultado após a aplicação do teste de Kruskal-Wallis, o resultado encontrado no teste é de 5,2%, portanto, não rejeita CH0, indicando que não existe diferença significativa entre as notas atribuídas entre as certificadoras. A aplicação do teste de Kruskal-Wallis não diz exatamente onde está a diferença caso exista, portanto, para uma análise mais completa, é necessária a aplicação de um teste de comparações múltiplas. Neste caso, o teste não paramétrico de Duaz, Still, Pritchell e Fligner. Vemos que todos os resultados das comparações entre as certificadoras foram superiores a 5%, indicando novamente que não há diferença estatística significativa. Aplicando exatamente os mesmos passos para volume elegível, podemos perceber que os mesmos resultados que não há diferença estatística significativa, devido a um p-valor de 5,3% no teste de Kruskal-Wallis. Todos os resultados entre certificadoras também foram superiores a 5%, comprovando que não há diferença significativa. Portanto, o resultado da pesquisa comprova o intuito do RenovaBio, que ao mesmo tempo em que diminui as emissões globais, conforme o Acordo de Paris assinado em 2015, também é benéfico para os produtores em diversos aspectos. Os produtores, em grande maioria, concordaram com as afirmações do questionário, indicando que o programa é benéfico e que pode trazer ainda mais resultados positivos em suas operações futuras. Complementando, os resultados dos testes indicaram que as afirmações expletoras não estão apresentando viés na avaliação dos produtores, não indicando nenhuma diferença estatística na amostra. Em suma, os testes demonstraram que as firmas certificadoras apresentaram valores próximos entre elas, não indicando a presença de viés na nossa de eficiência e volume elegível, no qual é benéfico para a continuidade do programa. Esse foi o trabalho desenvolvido e muito obrigado.